Olá amigos, vamos hoje falar de um tema que muitas vezes ocorre ao caçador, especialmente depois do abate de um javali. Que idade terá este javali? Eu sou Francisco Charneca, formado em Ciências do Ambiente pela Universidade de Évora. Sou caçador por paixão e ecologista por profissão. Para avaliar a idade do javali, nos mais pequenos é relativamente fácil. Basta uma observação direta do seu fenótipo. Nos listados entre os 0 e os 6 meses, eles têm 11 listas que são diferentes entre eles e que identificam cada indivíduo, como uma impressão digital. E permanecerão até aos 4 meses, começando a desaparecer essas listas até aos 6 meses. Aos 6 meses adquire uma pelagem avermelhada que faz com que os espanhóis lhe chamem os bermejos, os vermelhos. Ficam com um tom realmente avermelhado e quem nos não viu assim dessa cor. Ainda não tem entufo na cauda nem no dorso. Depois atingem uma idade que vamos chamar de adolescência, embora já sexualmente ativos, javalis de mais de um ano que se distinguem pelas cerdas e pela crina. Já começam a ter uma crina um pouco mais densa e as cerdas mais grossas e mais escuras. Após a captura, consegue-se detectar a idade do javali observando com atenção a dentição. Os javalis fazem a mudança da dentição de leite até aos 30 meses. A dentição de leite é de 28 dentes e a completa 44, de acordo com a fórmula incisivos 3 de cima sobre 3 de baixo, caninos 1 de cima por 1 de baixo, premolares 4 de cima por 4 de baixo e molares 3 de cima por 3 de baixo. Podemos ver como eles se desenvolvem neste gráfico. Os incisivos, os caninos, premolares e os molares na dentição de um javali adulto. E na ilustração mais à direita vemos a evolução ao longo dos meses. No javali vermelho, portanto na bête rousse, como dizem os franceses, ou no bermejo, como dizem os espanhóis, vemos aqui a ilustração da dentição do javali vermelho de 6 a 8 meses. E aqui vemos a evolução até ao final. Mais ilustração. E aqui vemos a dentição do javali macho, adulto, portanto com os 3 incisivos, um canino, 4 premolares e 3 molares de cada lado, isto na maxila inferior, havendo outros tantos do mesmo lado na maxila superior e depois do outro lado. Portanto, há que multiplicar estes valores por 4, como já tínhamos dito. Avaliar de uma forma mais ou menos expedita a idade do javali é possível nos primeiros anos de vida de um javali. Devemos considerar no desgaste dos caninos inferiores, portanto das navalhas, 1 ano por cada centímetro. Isto é um método aproximado que é válido apenas até aos 5, 6 anos. Para idade superior a isso, utilizamos o método de Brandt. Este é que é o método que verdadeiramente interessa conhecer, já que nunca ninguém se preocupou muito em saber idades de javalis novos, de javalis pequeninos, de listões, de vermelhos. Interessa-nos mais saber a idade dos machos adultos com navalhas. Método de Brandt. No método de Brandt é aplicada a fórmula em que se mede o diâmetro maior da base do dente, depois o diâmetro, que aparece ilustrado aqui com a letra B, onde começa o desgaste do canino, portanto a navalha, e faz-se o quociente de A sobre B. Ao fazer este quociente, até que B fique igual a A, e que, portanto, este quociente seja igual a 1, vai havendo
uma redução gradual. Os resultados deste quociente, que nós vemos na coluna à esquerda da tabela existente nesta página, vai-nos dando os valores da idade do javali. Portanto, um javali em que A sobre B dê 1,8 terá menos de 2 anos e por aí vai, até que quando chega ao momento em que A é igual a B, o quociente dá 1, o javali tem 10 anos ou mais. Ou tem mais de 10 anos. A partir deste momento, fica impossível avaliar por este método a idade do javali. O que podemos observar é que, geralmente, o javali, a partir desta idade, quando A fica igual a B, para de evoluir a sua navalha e começa aquilo que nós, caçadores mais experimentados, chamamos de regressão. Vai começando a haver uma absorção do cálcio do dente a partir da sua base e vai encurtando. Geralmente são javalis com dentes muito largos, dentes poderosos, mas cujo comprimento vai se reduzindo ao longo da idade. Portanto, pelo método de Brandt, nós conseguimos fazer aquilo que muitas vezes procuramos fazer por palpite, que é calcular a idade de um javali. Temos aqui mais uma ilustração do método de Brandt. Podemos, de uma forma expedita até uma fase em que o javali se percebe que ainda está em crescimento, avaliar a sua idade pelo comprimento da área de desgaste da navalha, mas a forma mais adequada e aquela que é mais segura tem a ver com o método de Brandt. Acontece, porém, uma coisa importante que é a questão do hibridismo. Todos nós sabemos que nos híbridos as amoladeiras não têm uma conformação semelhante à dos javalis puros, podendo acontecer os javalis obterem dentições com proporções aberrantes, absurdas, ou com áreas de desgaste extremamente curtas, apesar de se tratarem de dentes já antigos, porque são dentes que vão continuamente se desgastando por haver um fenótipo fora do normal para um javali destes animais híbridos. Portanto, estes valores são aplicáveis ao javali puro. Eventualmente poderão ser aplicados aos javalis cruzados, desde que tenham na sua dentição uma fenotipia semelhante à do javali puro, especialmente na questão das amoladeiras, que infelizmente é um dos sinais mais comuns de hibridismo na dentição do javali. Na idade da fêmea, vemos aqui uma ilustração e confesso que nunca tive muito interesse em saber a idade de uma fêmea, embora já tenha tido a oportunidade de encontrar fêmeas com navalhas, as chamadas fêmeas navalheiras, que enganam muitas vezes o caçador na hora do abate, dizendo que matou um navalheiro e depois na hora da junta vai-se verificar é uma porca. Vemos aqui a progressão dos caninos em função da idade, do primeiro ano até aos 6 anos. E por hoje é tudo. No próximo filme vamos avaliar o javali nos seus aproveitamentos, em particular no caso dos troféus. Vamos abordar, entre outras coisas, o aproveitamento da carne, alguns truques de como lhe tirar o odor e os aproveitamentos dos troféus do javali, que não são só os dentes. Vamos, portanto, trazer esta informação interessante sobre como, inclusive, você preparar os seus troféus. E vamos também, na próxima semana, apresentar algumas propostas para o futuro em relação a esta série O Javali da Hunting Brasil. Vários amigos e companheiros têm solicitado um upgrade deste projeto e é disso que vamos falar também na próxima semana. Um grande abraço e até breve.